A gente começar a falar sobre os trilhos anatômicos, a gente precisa dizer o que eles são, afinal de contas, né? O que são os trilhos anatômicos de Thomas Myers, tá? São faixas, né, feitas de unidades miofaciais ou tecido conjuntivo. Né? E o que é isso, tá? A gente pode imaginar como se os nossos músculos estivessem todos interligados, né, pelo tecido facial, e os nossos músculos como se eles fossem envolvidos por grandes bolsões, que é o tecido facial, que vai englobar cada conjunto, cada fibra, cada actina e miosina dos nossos músculos são envolvidas pelo tecido facial. Tá? E esses conjuntos, então, que se intercomunicam seguindo uma mesma direção e uma mesma profundidade, são os trilhos anatômicos, né, que tem essa propriedade também de transmitir as tensões pelo nosso corpo. Eles são ativos, né, quando eles distribuem de uma forma contínua essas tensões. E por que é importante a gente saber, né, sobre os trilhos anatômicos e sobre essa nova forma de se ver o corpo humano, dessa forma conectada? Porque a partir desse conhecimento a gente pode desenvolver estratégias mais holísticas, mais abrangentes nos nossos tratamentos, tá? Holístico, eu uso muito essa palavra, mas é no sentido não no sentido místico, no sentido de integral. Né? Os conceitos sobre anatomia, sobre biomecânica, vem mudando a partir do momento que a gente vai tomando contato com essa nova forma de ver o ser humano, que é uma forma conectada. A gente aceitou durante muitos anos, né, pensar no nosso corpo funcionando como um conjunto de músculos que trabalha de uma forma isolada, por exemplo, o bíceps, né, servindo para dobrar o cotovelo, e a soma de todos esses nossos músculos nos dariam todas essas possibilidades de movimento que a gente tem. Só que a partir do momento em que a gente começa a conhecer o tecido facial, em que pesquisadores como Thomas Myers vêm nos mostrando que existe uma interconexão e uma nova forma de funcionar, a gente vê que essa maneira antiga de pensar já não basta mais. Não é que a gente tenha que dispensar tudo que a gente aprendeu sobre vetores, alavancas e planos, mas estabelecer um novo olhar diante desses novos conhecimentos, agregar, né, um novo olhar sobre o velho e abrir esse olhar para novas possibilidades em termos de estratégia de tratamento para os nossos pacientes. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é? Alguém de vocês já está usando os trilhos anatômicos como mapa para conseguir desenvolver suas estratégias de tratamento? Alguém? Ninguém? Bem, então assim, como é que a gente pensava, né? Uma questão importante para a gente falar, antes de entrar um pouco mais nos trilhos anatômicos. Alguém já ouviu falar sobre tensegridade? Muito bem, aí eu tô vendo que o Gil tá usando. Tem mais gente que fez curso comigo que tá usando os trilhos anatômicos no seu dia a dia. Isso aí, fico feliz de saber que vocês estão usando esses mapas, a Claudinha também. Então, voltando, né, como é que a gente pensava na estrutura do corpo, né, como uma estrutura de compressão, em que, por exemplo, a cabeça, né, está apoiada sobre ali a cintura escapular, sobre o C7, a coluna toda está apoiada ali em L5, né, que se apoia sobre a pelve, e depois sobre um conjunto de ossos, que seriam os ossos das pernas, né? Então, isso seria uma estrutura de compressão, como a gente diz, em que os ossos se empilham.
Acabou de atender. A Michelle disse que acabou de atender e acabou de usar. O Gil tá dizendo que tá tendo bons resultados, pensando no corpo humano como de uma forma integral. É bom saber que vocês estão praticando o que eu venho ensinando nos cursos e que vocês estão tendo bons resultados com isso que vocês vêm praticando. Bem legal. Então, a gente pensava no corpo humano dessa forma, tá? Como uma estrutura de compressão, em que eu tenho um osso empilhado no outro, né? E vários músculos que juntos, atuando conjuntamente, nos dariam toda essa possibilidade de movimento. Só que o que a gente sabe agora? Existe um conceito novo, né? Que é o conceito de tensegridade, que é um conceito que foi desenvolvido por um designer chamado Buckminster Fuller, que usava isso para construções e para obras de arte. E os nossos pesquisadores como Thomas Myers, trouxeram esse conceito para o nosso corpo humano. Como eram as obras do Buckminster? Né? Eram cabos de aço que sustentavam estruturas rígidas, estruturas de concreto, por exemplo, sem que essas partes rígidas se tocassem. Eu ia mostrar a imagem, mas não vou conseguir para vocês, tá? Então, toda a estrutura, ela era segurada através da tensão desses cabos de aço, e as estruturas rígidas não se tocavam. Esse conceito foi trazido para o corpo humano, em que, como é que a gente faz isso, tá? Ao invés dos cabos de aço segurando as estruturas, a gente tem os nossos cabos miofaciais, esse conjunto de cabos miofaciais, e os ossos seriam as nossas estruturas rígidas, as nossas estruturas de compressão. E nenhum osso se toca quando a gente transporta essa visão para o nosso corpo. Todo o nosso esqueleto ósseo, ele é suportado pelos cabos miofaciais. E, portanto, quando a gente pensa nisso, né, a gente começa a perceber que trabalhando nos cabos miofaciais, na face e nos músculos, a gente consegue também mudar a direção do nosso esqueleto. A gente consegue melhorar alterações posturais, por exemplo, quando a gente trabalha com músculos e a face. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Alguém quer fazer alguma pergunta? O áudio tá ótimo. Tá todo mundo ouvindo bem? Não tá falhando? Tá tudo ok? Posso continuar? Então, o que é a estrutura de tensegridade do corpo humano? Essa estrutura, ela é composta pelos nossos ossos, pelos nossos músculos e pelo nosso tecido facial. E esses cabos de intercomunicação miofacial que nos dão a direção para os nossos movimentos e que nos dão também a forma que o nosso esqueleto assume. Então, quando eu penso em alterações posturais, por exemplo, o genovaro, né, eu começo a perceber que quem dá a direção para esses joelhos é um cabo miofacial, tá? Que seria a nossa linha lateral, por exemplo, que o Thomas Myers nos descreveu também, tá? Faz sentido? Então, a gente pode pensar nessa estrutura de tensegridade também. A gente pode ver a nossa coluna dentro dessa estrutura de tensegridade também, em que os cabos, ou seja, os músculos e a face que interligam uma vértebra a outra e toda a nossa coluna ao resto do nosso esqueleto, é que vão dar essa direção para a minha coluna. Então, se eu tiver uma escoliose, por exemplo, né, que é um comprometimento bastante comum da coluna, e existe muitas dúvidas em como se tratar isso, né? Quando eu começo a ver que são esses cabos e que os cabos da coluna, eles se ligam com o resto do corpo todo, né? E principalmente
o que acontece com a nossa pelve vai interferir diretamente com o que está acontecendo na nossa coluna, eu começo a ampliar a minha visão de tratamento e o como eu vou abordar isso, não só através da terapia manual, mas também através do movimento. Eu começo a perceber, quando eu vejo o corpo humano como uma estrutura interligada e uma estrutura de tensegridade, que o que está acontecendo na pelve também pode ter uma ligação com o que está acontecendo nas pernas, com o que está acontecendo nos pés, né? E dessa forma eu consigo ajudar o meu paciente de uma forma mais abrangente. A gente sabe que se tiver uma inclinação na pelve, por exemplo, a tendência é a coluna se inclinar junto. Em algum nível ela vai precisar inclinar para o outro lado e depois novamente. As descompensações elas vão se empilhando. Né? E a gente precisa aprender a olhar para esse corpo como um todo para também organizar de uma forma integral o corpo, já que se estruturou, se empilharam alterações, eu preciso saber como atuar para desfazer essas alterações como um todo, e não só num segmento. Por exemplo, se eu pensar só na coluna para desfazer uma escoliose, o meu tratamento vai ser muito limitado. Eu preciso ver o que acontece com a pelve, com a cintura escapular, com os membros inferiores, com os pés, para poder intervir de uma forma realmente integral nesse paciente. Eu tenho aqui uma estrutura de tensegridade da pelve, que é bem interessante, eu não sei se vocês já viram, né? E é aqui, os palitos aqui fariam as vezes dos nossos ossos da pelve, e esses elásticos coloridos seriam os nossos cabos miofasciais. E se eu puxar um desses cabos, eu não sei se vocês conseguem ver, se eu puxar um desses cabos, toda a estrutura sofre influência desse cabo, não só no segmento que eu tô puxando. Então é para isso que eu preciso olhar, porque muitas vezes, né, como a tensão ela é distribuída por todo o corpo, mesmo que eu tenha um cabo só solto, todo o corpo vai alterar a sua tensão. E muitas vezes eu vou ter sintoma num local bem distante de onde tudo começou. Por isso que eu preciso desenvolver esse olhar mais abrangente sobre o corpo humano. Porque assim eu consigo não só ficar tratando o sintoma do meu paciente, mas eu começo a buscar a causa para conseguir efetivamente resolver, efetivamente ajudar ele a ter saúde e mudar a estrutura do corpo como um todo. Né? Então, a escoliose não vai ser só sobre o que está acontecendo aqui na coluna, vai ser sobre o que está acontecendo em todo o sistema de tensegridade do corpo humano, tá? É bem legal vocês terem no consultório de vocês essa estrutura aqui para poder mostrar para o paciente, para que ele consiga entender, né? Porque que muitas vezes ele vai estar com uma dor lá no pescoço e eu preciso ir lá mexer no pé dele. Então, quando ele toca, e para vocês mesmos, né, tocarem, simularem um cabo curto, eu gosto de torcer a estrutura aqui, o elástico, né, e aí sentir o que acontece em todo o resto da estrutura, né, para fixar bem esse conhecimento. E o paciente aderir ao seu tratamento, porque a gente também precisa passar por um processo de educar o nosso paciente, né, eles estão muito acostumados, aí dói aqui, daí tu mexe ali, mas muitas vezes não é ali que tu tem que mexer só. Claro, né, eu sempre brinco, quem grita não é o ladrão, então tu acode a vítima, né, mas tu vai atrás de quem efetivamente tá gerando aquela descompensação. Então a gente precisa desenvolver esse olhar para o todo também. Tu atende a lesão do paciente, mas tu olha para o todo e tu trata também o todo dele. Então, a gente tem já descrito por Thomas Myers, são 12 linhas, né? Eu acabo falando em 10 porque ele tem as linhas dos membros superiores que se dividem em 4 linhas,
Ele tem as linhas funcionais, que se dividem em mais 3 linhas, anterior, posterior e uma linha lateral cruzada, tá? E então a gente tem isso já bem descrito, já bem fundamentado. Quem está estudando outros autores, como o Stecco, por exemplo, o Stecco ele percebe outros caminhos de intercomunicação diferente do Thomas, né? E a gente talvez ainda venha saber de mais caminhos do que já tem documentado. Tem muita coisa sendo estudada a respeito da face, a respeito de como acontece essa interconexão no nosso corpo e de como essas tensões são distribuídas realmente no nosso corpo. Então, como eu brinco, a gente tem que escolher um Deus e seguir, né? Eu sigo Thomas Myers, não que eu não veja todos os outros e tudo que está acontecendo aí no mundo científico. Eu vejo também, às vezes eu testo e tem coisas que funcionam, né? Mas eu considero o Thomas Myers, assim, o meu norte, né? Eu abro um pouco a partir disso e eu acredito que a gente precise ter um mestre, né, pra gente seguir, ajuda bastante. Então, eu convido que vocês abram, quem não baixou o e-book ainda, entra lá, porque eu consegui colocar de uma forma bem resumida, assim, bem descrito todos esses caminhos, e eu dou um roteirinho ali de como usar isso, né, de olhar para o paciente, qual vista que eu vou olhar para o meu paciente para avaliar essa linha, quais são os componentes que fazem parte dessa linha, quais são as possíveis alterações posturais que aquela linha causa, tá, e como resolver isso também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Uma coisa bem importante sobre as linhas, sobre os trilhos anatômicos de Thomas Myers, é que eles correm em pares antagônicos, tá? Então, sempre que eu tiver uma linha que tá presa, eu vou ter uma outra linha que vai precisar se alongar. Então, eu posso imaginar assim, ó. Eu posso imaginar que quando eu tenho um arco e flecha, por exemplo, tá? Imaginem um arco e flecha. Onde eu tenho um arco, eu vou ter que ter um elástico que vai estar curto. Então, sempre busquem pelos arcos nos pacientes de vocês. Por exemplo, no geno valgo, né? Onde é que está o arco e onde é que está o elástico? Onde é que vocês acham no geno valgo que tem um arco e onde é que tem um elástico? Alguém tem alguma ideia? Ninguém? Ah, a Claudinha comentou que gostou do e-book. Que bom, Claudinha. Terão mais. O próximo e-book vai ser sobre avaliação postural nos trilhos anatômicos. Daqui a pouco vai sair para vocês. Então, eu busco isso, tá, gente? Eu busco os arcos para encontrar os elásticos, que é onde eu vou trabalhar com a terapia manual, tá? Então, no geno valgo, por exemplo, quando os joelhos se aproximam antes dos tornozelos, eu vou ter toda a linha lateral presa curta, tá? Arco no quadril e no tornozelo. E o meu arco vai estar na parte interna, tá? O elástico que vai estar curto vai ser a parte externa, que é toda a linha lateral, desde a pelve até o pé desse paciente. E terão combinações também. Às vezes eu vou ter, por exemplo, um pé que vai estar com tilt medial ou o pé que vai estar com tilt lateral, para eu poder entender quem é que eu vou ter que trabalhar ali. Eu vou precisar olhar para isso. Porque, por exemplo, o tibial anterior e o fibular, ele tem uma ligação direta embaixo do arco do pé, como se ele formasse uma correia. Eu gosto de brincar e mostrar com elástico para os pacientes, tá? Então, se eu tiver um tibial preso curto, eu vou ter uma elevação do arco plantar, quando eu penso nisso como uma correia. E o contrário, se eu tiver o meu arco do pé desabado, que a gente chama de tilt medial na linguagem dos trilhos anatômicos, eu vou ter um fibular preso muito curto, então vou precisar soltar ali.
Como é que eu penso isso, tá? Se eu tiver o desabamento do arco plantar, que é bastante comum, né, em que eu precise ativar o tibial, vou fazer isso através do movimento e eu posso soltar o fibular através da terapia manual, tá? Ou da técnica que você escolher para usar. Mas sempre pensando que para cada cabo que eu tenho preso longo, eu tenho um cabo preso curto. Um eu vou precisar incentivar mais através do movimento e o outro eu posso ajudar mais através da liberação miofascial, através da liberação com o foam roller, e aí você pode escolher o que você vai usar. No momento que você sabe que preso curto eu tenho que soltar e preso longo eu preciso ativar, você já tem uma boa ideia de como atuar nesse corpo. Alguma pergunta aí, gente? Seguimos adiante, então. Que pena que eu não tô conseguindo mostrar as imagens para vocês. Eu não sei o que tá acontecendo, que a gente não tá realmente conseguindo colocar outras pessoas para participar, e a minha ideia era conseguir, através do outro celular, poder mostrar essas imagens, que isso é muito rico quando a gente consegue ver. A gente pode mandar para eles depois um PDF. Ah, quem tiver interesse em ver as imagens da aula de hoje, gente, a gente pode mandar um PDF. Vocês peçam aí nos comentários, Mandar um direct, que depois eu mando pelo direct essas imagens, tá legal? Bem, vamos ver o que mais. Então, já vimos vários pontos, né? Por exemplo, gente, uma postura muito comum que a gente vê nos pacientes da gente, tá? Vamos trazer isso para a prática clínica. Como é que eu uso, então, todos esses caminhos de interligação miofascial na minha prática clínica, tá? Olhem lá no e-book para vocês já conseguirem trazer isso para a prática, tá? Aqui o Gladson perguntando, acabou de entrar. Essa aula vai ficar disponível, 24 horas fica a live, né? Disponível. E daí tu pode acompanhar depois desde o começo. Então, peguem o e-book para vocês conseguirem olhar isso, tá, gente? Se eu tenho, por exemplo, essa postura de cifose, que a gente vê muito no dia a dia, né? Aquele peito afundado, aquela cabeça projetada para frente, aquele quadril já encaixadinho. Como é que eu faço para trabalhar com esse paciente? Olhem lá o que é a linha superficial anterior e quem faz parte dela, tá? Então, quem vai fazer parte dessa linha superficial anterior? Eu vou ter aqui, ó, esternocleidomastoideu, se ligando com toda a face costo-external, se ligando com o reto abdominal. Depois eu vou ter ali, nível da pelve, uma ligação mecânica desse tecido através do osso da pelve. Depois do reto abdominal, eu vou direto para os componentes do quadríceps e para o tibial anterior e para os extensores dos dedos, tá? Então, quando eu vejo que o meu paciente está assim, tá? Com aquele quadril encaixadinho que a gente chama de tilt posterior. Muitas vezes, se eu olhar ele de lado, eu vejo que ele tem um deslocamento anterior de todo o corpo, que me diz que eu tenho a minha linha superficial anterior presa, que é como se fosse um elástico puxando todo o corpo para frente. Como é que eu vou fazer para trabalhar com esse paciente? Tá, isso é muito importante, porque isso é uma das posturas que a gente mais vê no dia a dia, tá? Eu preciso, ó, abrir, levantar. Se o pescoço dele tá lá pra frente, assim, ó, isso já me diz que o esternocleido tá preso curto, provavelmente. Não é só o esternocleido, né? Eu vou ter outros componentes quando eu tenho essa cabeça mais anteriorizada com relação à caixa torácica, tá? Eu vou ter esternocleidomastoideu, eu vou ter os escalenos, eu vou ter componentes da linha superficial posterior, como os eretores da coluna lá na cervical também comprometidos, tá? Então, eu preciso soltar tudo isso, eu preciso abrir tudo isso, eu preciso ganhar alongamento axial, crescimento axial através do movimento também com esse paciente, tá? Através do Pilates. Eu sou muito fã do Pilates. Eu sei que agora tem vindo outras técnicas para se trabalhar, como o facial fitness, por exemplo, que é bem importante, porque o tecido facial ele tem características diferentes. Então, a gente também precisa desenvolver outras habilidades para trabalhar na aula de Pilates, já para estimular
esse tecido aí se tornando mais saudável, tá, gente? Então se liguem, pilateiros, é importante saber como trabalhar com tecido facial na própria aula de pilates também, tá? Dá pra gente acrescentar bastante coisa interessante para já melhorar a qualidade desse tecido. Então, voltando, gente, quando eu penso nisso como um conjunto que me puxa para baixo e para frente, né, eu já entendo que eu preciso, então, abrir esse peito, né, alongar, preciso soltar com liberação miofascial ou com a técnica que eu escolhi para fazer isso, mas tendo em mente que esse tecido precisa ser aberto, né? Muitas vezes eu tenho a cervicalgia em função dessa posição do pescoço e isso está acontecendo por causa da caixa torácica, que pode estar acontecendo por causa da pelve, que pode estar acontecendo porque eu tenho uma linha superficial anterior muito presa, curta, da pelve até o pé. Então, aprendam a olhar para isso, tá, gente? Aprendam a olhar para esses caminhos de intercomunicação e para o corpo funcionando de uma forma integral e não só mais o pedacinho. Ah, quem puxa a cabeça, só esse aqui. Não, né? Eles trabalham em conjunto. E a gente precisa começar a desenvolver essa habilidade de pensar neles, né, como um conjunto, como estrutura de tensegridade. Né? Não é só um componente ou dois componentes que geram um padrão postural como esse, tá? Então, desenvolver essa habilidade de olhar, para desenvolver isso, a gente precisa de uma coisa só, olhar. Olhar, olhar, olhar. Quando eu vi o Thomas Myers falando isso, eu pensei, meu Deus, né? Eu não era capaz de enxergar tudo aquilo que ele estava falando. Quando eu fui fazer o curso com ele de Body Reading, que é leitura corporal. Mas ele deu uma dica que pra mim foi muito preciosa. Olha, 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 não desiste, continua olhando. Todo dia tu vai lá e olha, fotografa o teu paciente, que aos pouquinhos tu vai conseguindo desenvolver essa habilidade, né? Ele já faz isso há 40 anos, então a gente precisa de muito olhar ainda para chegar lá. Mas a gente precisa começar, eu já melhorei muito, né? No começo eu já cheguei a ficar 2 horas olhando para foto de paciente sem escrever uma linha, né? Agora isso para mim já tá bem mais dinâmico, né? A avaliação em menos de 2 horas ela já tá pronta. Mas por quê? Porque eu me permiti olhar, né? E muitas vezes a gente acha que a gente já deveria saber e aí a gente vai fazendo de conta que fez uma boa avaliação, mas não fez. Então, a gente aceitar também, né, as nossas limitações, de que não consigo enxergar isso, não tô vendo isso, como é que eu faço para ver, quem é que pode me ajudar, fala com um colega, pode me chamar que eu ajudo naquilo que eu puder. Né? E aos poucos a gente vai juntando tudo e vai desenvolvendo essa habilidade que é riquíssima. Né? No momento que eu enxergo o meu paciente, no momento que eu conheço esses caminhos, eu consigo ajudar o meu paciente de uma forma mais eficiente e eficaz e que perdura. Que é o que o Thomas Myers sempre fala, assim, a gente quer que perdure. Né? Eu não quero trabalhar hoje no meu paciente e amanhã, puf, isso sumiu. Não, a gente quer que perdure, quer ajudar o paciente a ser saudável, quer que ele vá para a sua prática, consiga fazer suas atividades sem limitações, né? Consiga viver a sua vida sem dor, é isso que a gente quer, né? A maioria de nós quer isso. Então, é isso sobre essa linha, tá? Então, quando eu vejo postura assim, eu tenho que pensar em linha superficial anterior. Eu olho para o corpo do meu paciente e olho para a linha e vejo qual é a linha que mais está comprometida ali e já começo a atuar por ela, tá? Eu acudo o paciente lá no ponto que está gritando, né? Antes eu disse que quem grita não é o ladrão, então eu vou acudir a vítima, mas eu vou atrás dos ladrões, tá? Nem sempre são todos os componentes de uma linha que estão comprometidos. Eu posso ter um componente comprometido numa linha, outro componente comprometido em outra linha, né? Por isso que eu preciso olhar para o padrão mais forte do meu paciente. E isso é uma dica que o Thomas dá também, né? O que mais me chama a atenção é onde eu preciso intervir primeiro, tá? Não é que eu não tenha que olhar o resto, detalhe do detalhe, mas muitas vezes, quando eu fui lá e já atuei
naquilo que mais estava gritando aos meus olhos, quando eu volto a olhar aquele detalhe do detalhe, ele já não existe mais, já se organizou de alguma forma, tá? Então, muita atenção para aquilo que mais nos chama atenção quando a gente olha para o paciente. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Como é que a gente tá de tempo? Ótimo, amor, 8h33. Então, gente, eu quero lembrar, quem não baixou o e-book ainda, baixa, tá? Baixa que tem tudo isso lá. Nesse caso aí, o que o trilho anatômico diz a respeito na parte posterior que está esticada? Ah, nessa parte posterior, se eu tenho um componente que está preso curto, eu tenho um outro componente que está preso longo que eu preciso ativar através do movimento, tá? Então, é isso que nos diz nesse exemplo que eu dei. E a mesma coisa nas escolioses, né? Se eu tenho um lado que está preso curto, eu vou ter um lado que está preso longo. E eu preciso olhar para esse todo, eu preciso ver o que está acontecendo na pelve desse paciente. Por exemplo, se eu tenho uma inclinação da pelve, como aqui nesse modelo de tensegridade, tá? Vamos imaginar que aqui é a perna e aqui é a pelve do paciente, tá? Vamos imaginar que aqui seja a linha lateral do paciente, linha lateral no membro inferior, tá? A linha lateral no membro inferior, ela é composta por glúteo médio, tensor da fáscia lata, fibras superiores do glúteo máximo, trato iliotibial, tá? Na coxa, tá? Então, vamos imaginar que todos esses componentes estão aqui. Se eles estiverem presos curtos, eles vão, ó, puxar a pelve para baixo. A pelve vai se inclinar para o lado direito. Estão vendo isso? Ó, o que acontece? Vamos imaginar que aqui é a coluna, né? A coluna vai junto, tá? Só que em algum nível, o que vai acontecer com a coluna lá em cima? Ela vai precisar se inclinar para o lado oposto, né? Porque senão a pessoa andaria assim para o lado. Então, a coluna se inclina. Se a pelve se inclina para o lado direito, a coluna precisa se inclinar para o lado esquerdo, tá? E assim ela vai, em algum outro ponto, depois ela se inclina novamente para o lado direito. Mas, por exemplo, isso pode estar acontecendo porque o cabo aqui está preso curto. No momento que eu solto esse cabo aqui e essa pelve volta a se alinhar, a coluna também pode se alinhar lá em cima. Claro que eu vou precisar trabalhar na coluna também. Mas se eu penso nesse componente aqui também, eu já entendo que eu tenho que trabalhar lá nos membros inferiores. Não vou trabalhar só de forma localizada aqui na coluna. Faz sentido? Guilherme? No exemplo em que eu tenho esse tipo de posição, eu preciso abrir através da liberação, ou seja lá qual a técnica que eu use, e preciso ativar lá atrás, eretores da coluna. Talvez eu precise trabalhar com romboides também, porque daí provavelmente já vou ter alguma alteração de cintura escapular. Então, né, eu tenho que olhar para esse todo, não vai ser num pedacinho só, né? Eu tenho que olhar para todo o conjunto, porque é muito comum nesse tipo de postura minha cintura escapular ficar também desorganizada, né? Só que ela não tem como se organizar se a minha caixa torácica estiver desse jeito. Então, eu preciso organizar a caixa torácica, organizar a cintura escapular para minha cabeça poder, daí sim, ficar bem sentada sobre toda essa estrutura. Não é mesmo? E aí, quando eu penso desse jeito, né, eu amplio realmente os meus horizontes e as minhas abordagens. Eu não preciso, né, desenvolver. Claro que a gente sempre está querendo desenvolver habilidades, mas com o que eu tenho dentro desse pensamento, com certeza eu já vou conseguir atuar no meu paciente de uma forma diferente. Que bom, Guilherme. Ficou claro para ti, então. Ótimo. Então, é dessa forma que eu vou construindo os meus tratamentos, né? Sempre olhando para esse todo,
aprendendo cada vez mais como a nossa anatomia está conectada. O conceito de tensegridade, gente, para nós hoje ele é muito importante, né? Tanto no movimento quanto para a parte de terapia manual, tá? A gente precisa entender esse conceito. Assim, ó, cada célula do nosso corpo precisa entender isso, tá? Pra gente poder evoluir nos nossos tratamentos, porque tá havendo uma mudança de paradigma agora. A gente não tem como, com todo esse conhecimento, continuar pensando lá no bíceps só dobrando o cotovelo, tá? O bíceps, ele dobra o cotovelo, mas ele tá interligado a outros músculos, então existe um outro jeito dessa transmissão de forças acontecer no nosso corpo. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. O trilho anatômico é um conceito, filosofia que auxilia na compreensão do paciente para aplicar a técnica desejada para a correção do problema. Deixa eu ver se eu entendi. Ele é um conceito e uma filosofia. Isso, acho que tu profissional, deixa eu ver. Eles se ajudam, notei isso e achei bacana. Não sei se estou certo, mas a impressão não é. Sim, é um conceito, tá? Dentro da escola dos trilhos anatômicos, eles trabalham também com liberação miofacial, né? Do jeito deles. Dentro desse conceito de liberar o que está preso curto e de ativar o que está preso longo. E o Thomas, ele é muito claro, tá? Porque vários profissionais podem fazer a formação com ele, que ele diz profissionais do movimento e terapeutas manuais, tá? Então, é um conceito que abrange diversas profissões. E é isso sim, tá? Ele trabalha com liberação miofascial para soltar e ele trabalha isso com o movimento também, né? Porque tem conceitos agora sobre a liberação também um pouco diferentes, embora, né, sempre eu gosto de dizer isso, a gente ainda tá estudando. Então, não é nada assim, isso é isso. Não, hoje é isso, tá? Hoje a gente sabe que é importante trabalhar a liberação miofacial associada ao movimento, porque existem várias camadas de tecido facial, de tecido conjuntivo, e precisa haver um deslizamento entre elas, tá? E quando eu faço a liberação junto com o movimento, eu ajudo a soltar essas camadas para que elas deslizem e possam distribuir essas tensões em diversas direções, tá? E aí, não sei se eu respondi tua pergunta, Guilherme, e aí é isso sim, tu pode usar o que tu tem de conhecimento da tua prática, né, dentro desse conceito de soltar o que tá preso e ativar o que tá preso longo, porque na verdade os dois estão presos, né? Um conjunto vai estar preso em concêntrica e o outro vai estar preso em excêntrica, e tu precisa trabalhar com esses dois, tá? Dá para usar o agulhamento também, funciona super bem o agulhamento. Eu vi um vídeo essa semana falando disso e mostrando, que eu achei super interessante, né? E aí vem um novo estudo sobre isso que diz que quando a gente agulha o tecido facial, a gente ativa o fibroblasto também, tá? E daí todo o sistema se relaxa. Então, não é também só um efeito localizado do agulhamento, a gente consegue um relaxamento desse tecido mais abrangente, tá? Eu tenho bons resultados aqui com agulhamento associado à liberação miofacial, tá, gente? Funciona bem. Eu também sei que tem pacientes que não gostam de agulhas, então nesses que não gostam eu procuro não usar porque acaba gerando uma tensão, daí eu trabalho só com terapia manual mesmo, tá? Mas tem muita gente que aceita o agulhamento e responde super bem. Respondi. Então tá bom. Uns 15 minutos. Mais alguma pergunta, gente?
Deixa eu ver se mais alguém me perguntou aqui, eu não vi. Vão me perguntando se querem saber mais alguma coisa. Basicamente, o que eu tinha para falar hoje é isso, tá? Eu gostaria de ter mostrado as imagens para vocês, pra gente poder discutir mais detalhes, mas hoje não deu, né? A gente vai ver o que tá acontecendo e tentar ajustar isso para uma próxima live. A ideia é toda quinta-feira a gente ter live, tá, gente? Então, a semana que vem vai ter live novamente, a gente ainda tá determinando o assunto, tá? Pra gente conseguir se apoiar, né? Formar uma comunidade, assim, em que a gente possa ter trocas, né? A gente fez também um grupo que é a comunidade da Fácil, tem o link para quem quiser entrar lá dentro do e-book. É uma comunidade em que a gente vai ter toda essa troca de experiência e também trazer novidades, assim, sobre o que está acontecendo no mundo científico, tá, gente? Porque é importante a gente acompanhar isso. Então, eu vou selecionando o que tem de mais interessante para ir trazendo para vocês. Eu sei que o inglês é uma barreira, né? Que eu aos poucos estou conseguindo atravessar, ainda não é assim uma coisa tão fácil, né? Mas é importante, então eu vou traduzindo esses artigos e trazendo para vocês o que vai aparecendo de novidade. A Rúbia pergunta quais são os profissionais que podem fazer o curso, né? Seguindo a mesma filosofia do Thomas, profissionais terapeutas manuais e do movimento, tá? Então, massoterapeuta, educador físico, biomédicos, médicos, profissionais que tenham conhecimento de anatomia e de fisiologia, tá? Porque sem o conhecimento de anatomia fica bem complexo, bem complicado conseguir entender tudo isso. Pode perguntar, Gil. Pode perguntar, Guilherme, fica à vontade. É bom que pergunte, porque isso vai enriquecendo, tá, gente? Tem muita coisa. É um assunto bastante abrangente, as perguntas vão me ajudando a entender o que é importante para vocês, para que a gente possa juntos tocar nesses assuntos e juntos a gente ir avançando nos conhecimentos sobre esse assunto, tá? Então, sobre o curso, tá? Vou ter mais uma edição em Porto Alegre, que é o Liberação Miofacial nos Trilhos Anatômicos. É um método meu, né? Um método diferente de Rolfing, é diferente do que o Thomas Myers faz também, né? Eu uso uma pressão diferente, eu uso os caminhos do Thomas Myers como guia, como mapas, né, para me guiar nisso tudo que eu falei para vocês, para desenvolver as minhas estratégias. Eu uso o movimento também, cada vez tenho usado mais, né, diante desse conhecimento da importância de associar a liberação com o movimento. Eu vi algumas pessoas usando as ventosas junto com o movimento, achei interessante, né? Eu vi um vídeo também que eles fizeram um ultrassom depois de aplicar a ventosa num tecido e viram que conseguiram aumentar as distâncias entre essas camadas de tecido facial. Fiquei bem curiosa para usar, não sei se alguém que está aí assistindo a live já usou ventosas com o movimento do corpo e o movimento da ventosa em si para conseguir soltar mais essas camadas. Então, vai ter o curso de liberação dia 9 e 10 de novembro, vai ser a última edição em Porto Alegre, tá? E semana que vem eu vou fazer um workshop presencial aqui em Porto Alegre dia 22, que é o Simplificando os Trilhos Anatômicos. Para quem não conhece, é uma oportunidade bem bacana, assim, de sentir no próprio corpo como esses caminhos funcionam e também eu vou trazer a aplicabilidade clínica disso, tá? Serão 3h30, em que eu vou passando um pouquinho de teoria, mas muita prática. A gente vai construindo um no corpo do outro esses caminhos
e também trabalhando em cima dessas descompensações posturais que acontecem e como a gente começa a olhar isso e abordar de uma forma mais abrangente. Dor, os trilhos anatômicos, a linha superficial posterior presa curta pode causar dor no calcânio e na face plantar? O Gil tá perguntando. Pode sim, pode sim. Um preso curto ali causar esporão de calcânio, inclusive, porque a face ela é um tecido plástico, então ela responde, por exemplo, à tensão. Se eu tiver muita tensão naquele cabo miofascial, que é a nossa linha superficial posterior, eu posso estimular o osteoblasto ali e ter uma formação de um esporão. Eu sempre brinco. O esporão não é uma entidade que baixou no corpo da pessoa, tá, gente? Ele acontece por alguma razão. E uma das razões é a questão de ter uma linha superficial posterior presa curta, tá? E a fasciite plantar também pode acontecer em razão disso. Quando for tratar a fasciite, por exemplo, não ficar só no pé, entender que a linha superficial posterior ela vem até a sobrancelha. Então ela sai lá dos dedinhos do pé, vai pegar toda a panturrilha, vai pegar os isquiotibiais, vai pegar os eretores da coluna, a face epicraniana e vai acabar aqui, né? Então eu preciso trabalhar em toda essa linha também. Mas uma outra questão que acontece é que muita gente tem o corpo projetado para frente, tá? Se vocês olharem de lado e passarem uma linha reta no corpo do paciente, o paciente avança para frente. E experimentem ficar em pé, né, e deslocar o peso para frente, como se vocês fossem dar um passo para frente. Quanta tensão é passada lá para LSP? Então, mas muitas vezes não é só lá que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que soltar a linha superficial anterior que tá puxando o corpo para frente para diminuir a tensão da linha superficial posterior, tá? Então, eu preciso olhar para isso e ir conhecendo aos poucos esses cabos, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Muito bem, Guilherme. Semana que vem afiado aí nas perguntas, tá? E o que eu não souber, porque eu também não sei tudo, né? Eu vou procurar ir trazendo aos poucos para vocês. Ai, obrigada, Claudinha. Claudinha tá falando de um outro curso que eu comecei a dar esse ano, que é o de avaliação postural nos trilhos anatômicos e que ajudou ela a mudar a visão de trabalho dela. Legal, Cláudia, bom saber disso. Né? Feedbacks sempre são bons, gente. Aqueles que não são tão bons de ouvir na hora, mas nos ajudam a crescer, né? E aqueles que são gostosos, assim, porque né, a gente vai vendo que tá no caminho certo, que tá conseguindo ajudar outros profissionais, ajudar seus pacientes. Muito, muito obrigada e grata para quem tá me dando esses feedbacks. Mais alguma pergunta, gente? Então, se afiem, continuem estudando, leiam os trilhos anatômicos pra gente conversar mais sobre isso semana que vem, tá? Eu ando com bastante vontade de falar sobre as cervicalgias, que é um assunto bem comum no nosso dia a dia. E quem quiser deixar dicas, assim, do que gostaria de saber, qual assunto que gostaria que eu abrangesse, né, dentro dessa visão dos trilhos anatômicos, da liberação miofascial e da avaliação postural, tá, gente? A avaliação postural é um assunto que também é bem interessante, foi um curso que eu acabei desenvolvendo porque eu comecei a ver na minha prática clínica a importância de fazer isso para eu ser mais precisa, né, para eu começar a entender se esse cabo aqui tá preso curto, aquele tá preso longo, qual é que é meu trabalho aqui, né? Então eu vou, né, sendo mais precisa nesse trabalho e consigo entregar o resultado para o meu paciente de uma forma mais rápida também, porque hoje em dia, ó, todo mundo tá correndo, todo mundo quer resultado rápido, né? Não é barato, então a gente precisa entregar isso logo, né? Então, seguir esses mapas nos ajuda a ter essa precisão, nos ajuda a entregar esse resultado mais rápido para o nosso paciente, tá? Porque quando a gente tá com dor, a gente não quer ficar esperando, não. Tu tem que ter uma luz bem clara de que tu tá no caminho certo, né?
Gente, mais alguém gostaria de perguntar? Então a live vai ficar disponível para vocês, né? 24 horas. Quem não conseguiu assistir toda, assista. Quem não baixou ainda o e-book, baixa. Quem gostou do que foi dito aqui, quer saber mais, vai lá e se cadastra ali para fazer parte da nossa comunidade da Fácia, que é um grupo no WhatsApp, tá? Que a gente vai estar toda semana colocando conteúdo ali, colocando atualizações sobre o que está acontecendo no universo científico, né? Porque ciência é uma coisa importante, é uma coisa que nos ampara também, é importante a gente saber o que está acontecendo para a gente poder se remodelar, porque, por exemplo, eu não usava antes fazer a liberação com o movimento, agora eu já vi que isso é importante, então a gente consegue ir se reinventando e melhorando cada vez mais os nossos resultados. Entendam, não tem nada, nenhuma verdade nesse universo no momento que seja absoluta, tá? A gente está estudando muito. Então questionem mesmo, sabe? Façam perguntas, tirem dúvidas, porque isso é uma coisa que eu tô fazendo o tempo todo, né? Eu fui a São Paulo, por exemplo, no evento chamado Fácia Experience, e de repente o Antônio Stecco colocou um slide lá, a fácia não é plástica. E eu, ai meu Deus, como assim? Ela não é plástica, meu mundo caiu. Porque pro Thomas Myers a fácia é plástica, né? E aí, o que eu faço? É o que eu digo, escolhe um Deus, escolhe um mestre e segue ele, né? Eu, na minha prática, para mim faz sentido que ela seja plástica, por enquanto, até que, né, alguma outra coisa surge que me mostre o contrário. Então é isso, né, a gente saber, né, eu tô sempre com o olho no que eu tô fazendo, mas também com os olhos para ver o que está acontecendo no resto do mundo, o que as pessoas estão fazendo, porque a gente tem que ter essa flexibilidade. Não é eu sei tudo, eu fiz sempre assim, eu vou fazer sempre assim. E se eu pudesse fazer melhor, né? Por que não? Então eu tô bem aberta aí também, gente, para quem tiver sugestões e ideias, tá? Então eu acho que era isso para hoje. Se ninguém tem mais perguntas, a gente volta a se encontrar semana que vem no mesmo horário. Depois eu vou divulgar qual vai ser o tema que a gente vai conversar. E aí espero que eu consiga passar as imagens para vocês, porque a outra live foi bem legal por causa disso. Tá? Então baixa o e-book, quem tem interesse aí pergunta depois no direct pra mim, quem quer fazer curso, quem tem ideia de fazer semana que vem, quem tiver a fim de fazer o Simplificando, tá? O que foi, Claudinha? Ai, caiu a da Priscila, que pena, Pri, assiste depois, vai ficar disponível lá pra ti. Tá, gente? Uma boa noite, obrigada a todos que ficaram aí até o final, valeu, Guilherme, muitas dúvidas semana que vem pra ajudar a gente a conduzir uma live bem legal. Tá bom? Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.